Prezados empreendedores individuais com atividade de personal trainer, este vídeo tem a intenção de esclarecer sobre a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 137, onde, através do seu artigo 5º, ficaram suprimidas 3 atividades do regime tributário do MEI, microempreendedor individual. Então, os arquivistas de documentos, o contador e também o personal trainer. Então, para aqueles empreendedores com CNPJ no regime tributário do MEI, com atividade de personal trainer, que é o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica 93.13.100, que estavam até 31 de dezembro de 2017 no regime tributário do MEI, a partir de 2018 foram excluídos deste regime tributário e passaram a ser, então, uma microempresa. Então, aqui nós temos o detalhamento da atividade de personal trainer, que é o SCNAI, que nós já falamos, 93.13.100. Então, são aqueles profissionais que prestam atividade de condicionamento físico. Então, o que é o MEI? O MEI é o pequeno empresário individual que atende as seguintes condições. Então, que tem um faturamento limitado no ano de 2018, passou para R$81 mil por ano, que não participe como sócio administrador ou titular de outra empresa e que contrate no máximo um empregado e também que exerça as atividades econômicas previstas no anexo 13 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011, a qual relaciona todas as atividades permitidas no MEI, para o MEI, que a nossa resolução 137 aí de 4 de dezembro de 2017 excluiu a atividade de personal trainer desta resolução 94 de 2011. Portanto, o personal trainer não pode mais estar no regime de microempreendedor individual, cadastrado com essa atividade de condicionamento físico. Aí, no caso, então, passaria a ser uma microempresa a partir de 1/1/2018, só que na Lei Complementar 155 de 2016, esta atividade ela era tributada pelo anexo 3, quer dizer, para aquelas empresas ou aqueles personal trainer que não estavam no regime simplificado do MEI, eles estavam no anexo 3. Porém, essa tributação pode ocorrer também no anexo 5, que é um anexo de uma tributação bem maior quando o fator R for inferior a 28%. Então, nós vamos explicar um pouquinho aqui o que é esse fator R. Então, o fator R basicamente é a relação entre a folha de salário realmente pago, incluído aí os encargos também, dos 12 últimos meses anteriores ao período de apuração. Quer dizer, quando nós apurarmos janeiro de 2018, nós vamos ter que somar a folha de pagamento e mais os encargos efetivamente pagos durante todo o ano de 2017. Isso inclui também as retiradas de prolabore para aquelas empresas que não têm funcionário, então pode ser somente a retirada de prolabore. Ou as que têm funcionário, pode ser o salário dos funcionários, mais os encargos, incluindo então a retirada de prolabore. Aqui nós temos um exemplo, a folha de pagamento, por exemplo, de R$ 4.500 por mês, a folha de pagamento efetivamente paga, então, de R$ 4.500 por mês, mais os encargos, nós multiplicamos por 12, então nós temos um valor de R$ 54 mil, com o faturamento exemplificado aqui de R$ 15 mil por mês, então nós multiplicamos por 12 e temos aí um faturamento de R$ 180 mil nos 12 últimos meses. Então, divido a folha de pagamento, 54 mil por R$ 180 mil, e temos aqui um fator R, ou seja, uma relação entre a folha de pagamento e o faturamento de 0,30, ou seja, 30%. Neste caso aqui, então, o fator R é maior do que 0,28%, então você vai aplicar o anexo 3 do Simples Nacional.
Então, o anexo 3, num faturamento até R$180 mil, vai pagar 6% deste faturamento. Caso esta relação seja menor do que 28%, vai pagar o imposto do Simples Nacional pelo anexo 5, que para um faturamento de até R$180 mil, o percentual deste imposto será de 15,5%, ou seja, um percentual bem maior do que no anexo 3. Isto quer dizer que o governo tem interesse de que você tenha realmente funcionários ou que pelo menos tenha um prolabore expressivo em relação ao teu faturamento. Aqui nós temos então um comparativo Simples Nacional para o personal trainer no anexo 3 e no anexo 5 para um faturamento de R$15 mil. Anexo 3, um percentual de 6% sobre o faturamento, vai pagar um imposto de R$900. E no anexo 5, para um faturamento de R$15 mil, vai pagar o percentual de 15,5%, então num valor de R$2.325. Aqui nós fizemos uma comparação, então, no faturamento em relação ao MEI e à microempresa, quais são as mudanças. No MEI, o faturamento anual para 2018 deveria ser até R$81 mil e para a microempresa até R$360 mil. A tributação mensal no MEI, R$52,70 e como microempresa um percentual do faturamento e ainda tendo essa situação do fator R que nós já falamos. No MEI, não era necessário o registro no Conselho de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Educação Física. E como microempresa, será necessário o registro no Conselho Regional de Educação Física. Isso quer dizer que você, como personal trainer, vai ter que se você tem um CNPJ, você vai ter que pagar a anuidade em relação ao teu registro como pessoa física e também como pessoa jurídica. O alvará de funcionamento também, a taxa do alvará não é cobrada no MEI e na microempresa é cobrada. Além disso, também em relação à contabilidade, o MEI não está obrigado a ter uma contabilidade mensal, e a microempresa está obrigada a ter um responsável técnico. Então, são essas as principais implicações, responsabilidades na mudança do MEI para a microempresa. Nós temos aqui o nosso escritório, que já está totalmente apoiado na legislação para atender essa mudança que ocorreu para vocês, que são aí profissionais da área de educação física. Nós estamos deixando aqui o nosso contato, nós já conversamos com alguns profissionais dessa área que prestavam serviço para empresas como o MEI e que a partir de janeiro de 2018 já deverão ter esta tributação diferenciada já como microempresa, ou seja, uma tributação maior. Então já precisa de uma orientação contábil e nós estamos preparados para te atender. Estou deixando aqui o nosso contato, entre em contato conosco, nós temos um preço assim bastante especial para a tua atividade de personal trainer e também para algumas outras atividades para fazer uma contabilidade online aonde quer que você esteja. Então, de qualquer lugar do Brasil, nós podemos atender você porque nós temos aí a tecnologia que trabalha aí ao nosso favor e onde nós podemos te atender de forma online com um preço bastante especial. É uma explanação curta, mas se você tiver ainda alguma dúvida, pode deixar aqui a sua pergunta que nós estaremos respondendo ou diretamente pelo telefone que nós estamos prontos a lhe atender.